Não, porque tem essa notícia aqui, que inclusive você escreveu o artigo, publiquei no Cafezinho, essa notícia que é de ontem, é super quente. Rio das Pedras vive madrugada de tiroteio entre milícia e tráfico, que tenta tomar 3 comunidades ao mesmo tempo. Comando Vermelho tenta invadir Rio das Pedras, na Zona Oeste, nessa segunda. A facção também tentou tomar o controle do Complexo da Pedreira e do Morro dos Macacos, no domingo 26. Deixa eu ler só o começo da matéria aqui. Moradores das zonas norte e oeste do Rio passaram o fim de semana ao som de tiros por conta da tentativa de invasão de facções rivais a pelo menos 3 grandes comunidades. Rio das Pedras. Na madrugada de segunda-feira, moradores de Rio das Pedras, na Zona Oeste, acordaram por volta das 4h30 ao som de muitos tiros. A madrugada de domingo foi de intenso tiroteio no Morro dos Macacos e no Complexo da Pedreira, ambas na Zona Norte. Os confrontos foram provocados por tentativas de invasão do Comando Vermelho. O Complexo da Pedreira é dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. E há anos, traficantes do Comando Vermelho tentam invadir a comunidade para controlar a venda de drogas. Então é isso. O que está acontecendo? Eu sou do Rio, então eu já leio esse tipo de notícia há anos, né? Inclusive ouço o som de tiros também, quando eu morava no Leme, passei noites, às vezes, ouvindo o som de tiros ali no Morro do Lado. Então, hoje eu queria me somar a essa denúncia, uma outra, em São Gonçalo, ligada ao mesmo domínio armado, o Comando Vermelho. Eu recebi através de alunos, né, alunos que moram em periferias de São Gonçalo, onde também tem uma disputa acirrada entre os domínios armados, seja o tráfico entre eles com as milícias, né, melhor dizendo, as milícias, eles e a polícia, tá, já vem de algum tempo. Então, em São Gonçalo, por exemplo, o Comando Vermelho, em algumas áreas de domínio do Comando Vermelho, eles mandaram um áudio, né, que não tem autoria, naturalmente, mas que para informar aos terreiros de Umbanda e roças de Candomblé o fechamento, porque não queriam mais essa prática religiosa de matriz africana, né, em seus territórios. Até então se acreditava que era só o Terceiro Comando que o fazia, em razão do peixão, que se diz evangélico, se diz pastor, né, que criou o Complexo de Israel e tudo mais. Tem razões para isso, mas é só para dizer que a chapa está quente no Rio, como nunca deixou de ficar. Não é? E aquilo, quando você... eu acabei te mandando, era uma postagem que eu estava fazendo, quando eu vi, né, estava fazendo para o Twitter, para ver se eu alertava. Estou sempre, quando eu posso, eu vou escrever alguma coisa sobre o debate da bodycam, ou essa questão dos enfrentamentos armados no Rio de Janeiro, no sentido de trazer alguns elementos para o cidadão, para elucidar, né? E o que aconteceu, o que tem acontecido, se a gente voltar um tempo atrás, né, as disputas territoriais estavam acontecendo no final do ano, na Zona Oeste, né, em Jacarepaguá, o bicho está pegando com inflação, naquela região, com inflação de taxa cobrada por milícia. Nós estamos falando de um cenário comum. Tá? Esse cenário, como eu tentei colocar no texto, que você graciosamente publicou, né? Então virou um artigo, que ele acabou virando um tamanho de artigo, né? Colocando lá 12 itens, para a gente entender esse negócio. É isso que a guerra contra o crime faz, Miguel. Como eu tenho insistido, a guerra contra o crime cria os grupos criminais, fortalece, se faz a paz, faz a guerra para vender a paz do arrego, a paz da propina. Ao longo desde 1995 para cá, né, com o governo Marcelo de Alencar, onde o secretário de Segurança era o falecido Newton Cerqueira, general Newton Cerqueira, que participou daquela operação do Lamarca, em que se criou a premiação por bravura, e que se entendeu que tinha que ter uma guerra contra o crime, o que é impossível, é delirante, porque do lado de lá não tem exército. Né? O que faz com que esses ataques, por exemplo, sejam ataques inspirados, às vezes, algumas pessoas dizem em ação guerrilheira, mas nem isso, porque você não tem sustentação no tempo. Como você vai sustentar um domínio? Né? Como você vai conseguir produzir um domínio? Você precisa de capacidade bélica, regularidade no emprego dos recursos bélicos, e isso é caro. Então, muitas das vezes, esses ataques não necessariamente produzem uma retomada de território, não necessariamente permitem a expansão de território ou uma anexação de território perdido, uma retomada, uma anexação. Muitas das vezes são mandar recado. Olha bem, teve 3 espaços, 3 territórios atacados simultaneamente, o que permite dispersão dos recursos policiais, o que permite com que a banda podre, sócia, parceira das milícias, eu vou falar milícias, que a gente acha que é uma só, não é, tá? Esse é o problema, elas são localistas, diferente do tráfico de drogas,
sobretudo do Comando Vermelho, da onde saíram os filhotes, terceiro comando puro, tá? Eles são filhotes, desdobramento, dissidências do Comando Vermelho, né? Lá desde os anos 80 para cá, 90 para cá, tá? Então, não há capacidade de sustentação, a não ser que você imagine que 50 pessoas armadas são capazes, por exemplo, de controlar um território de 300 mil pessoas ou de 140 mil pessoas. É evidente que não são. Nem no Alemão, nem na Maré, nem gente, você falou na Rio das Pedras, tá certo? Ou quaisquer outros espaços, ou na Grande Jacarepaguá, Vila Valqueire. É preciso 3 coisas básicas que estruturam o crime, a chamada crime. A primeira é a gente saber que não é o crime que invade a política, é a política que organiza o crime. Isso tem que ficar claro se a gente for entender como é que funciona na Itália, como é que funcionou no Japão, como é que funcionou em Miami, como é que funcionou em Chicago, onde as pessoas quiserem, entendeu? É o Estado que organiza, porque só ele tem presença continuada nos territórios. A gente sabe de que o Estado faz a diferença e que não existe Estado ausente, por exemplo, né, na tragédia do Rio Grande do Sul. Tá? Capacidade de pronta resposta, de alocação, só o Estado tem, pela sua capilaridade. Tá? Então, diante da emergência, diante do imediato, seja defesa, seja segurança, seja defesa civil, que, aliás, são irmãs siamesas. Tá? Então, aqui, para que esses ataques? Eles estão falando alguma coisa que se construiu há mais tempo. 3 fatores estruturam os grupos criminais, né? Que a gente chama aqui de faccionados, mas é o nome que eles se dão. Eu não vou chamar eles pelos nomes que eles gostam, eu vou chamar com conceitos, porque assim me permite compreender o que eles têm de comum e de específico, né? Milícia, tráfico. Né? Eles precisam, primeiro, de uma relação com o Estado. O Estado é o carimbador audaz. O que quer que você queira fazer, do Oiapoque ao Chuí, atravessando Guiana, chegando de Miami, passando pelo aeroporto, por navio, o que você quiser, você vai encontrar um funcionário público carimbando. Tá? Certo? Esse funcionário pode estar na Receita, na alfândega, pode ser o policial da alfândega, entendeu? Tem um servidor público. Então, você precisa do Estado. É o Estado que administra fronteiras, é o Estado que regula mercados, é o Estado que legaliza e produz fachada de legalidade também. Não é à toa que alguns criminosos, muito inteligentemente, vão parar dentro de Tribunal de Contas, que é a melhor lavanderia. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Brasão estava onde? Para mim, não me surpreendeu. Não, onde é que o Brasão está? Tribunal de Contas. Ali é que a conta, entendeu? Você fala, está tudo certo, está tudo de acordo, você cria a fachada de legalidade. Então, relação com o Estado. O Estado nunca se fez ausente, nunca o fará. Né? O Estado negocia a sua forma de presença. Tá? Por isso é o Estado que faz a guerra para vender a paz da propina, a paz do arrego, a paz do arrendamento dos territórios e a venda de alvarás de funcionamento. Né? O Comando Vermelho tem por perfil, né, ainda que tenha diversidade viril das suas lideranças, de não gostar muito de quebra de acordo. Tá? Fechou. Já o terceiro comando ele é mais aliancista. Tá? Tanto mais aliancista, mais negociador, né, que permite uma ascensão das mulheres, né, a determinados níveis intermediários do topo da carreira criminosa. Coisa que no machismo, né, digamos assim, do Comando Vermelho, não. As mulheres operam ali, mas numa subalternidade. Por mais bandida que você queira ser profissional, você não chega ao topo da carreira comandando deliberadamente bocas de fumo um grande território. Tá? Então, a gente está falando dos modos. Então, primeira coisa, Estado. Segundo, enraizamento comunitário. Você precisa do território logisticamente para que você tenha vantagens. Não interessa para nenhum grupo armado sustentar guerra alguma, correto? Primeiro que não tem como fazê-lo. Custa caro. Armamento, munição, soldado, alugar mercenário, treinar aquelas pessoas que atiram muito mal, entendeu? Né? Arrendar, mesmo com barateamento do armamento que o Bolsonaro produziu e fez a felicidade das Orcrins no Brasil, né? Através dos CARCs, passamos a ter bons atravessadores de armas, o que barateia a logística. É muito, né? É muito caro você sustentar e proteger a sua economia criminosa, que você não pode pôr na Bradesco Seguros, não pode pôr no Banco do Brasil Seguros, o seu seguro é a arma, e o acordo provisório, sempre provisório, que você tem com segmentos de dentro do Estado. E o terceiro ponto
né, é a diversificação das suas atividades criminosas. Isso vale para o bicho, na clandestinidade. Se você passa um elefante, você também pode passar outras coisas. Se você passa droga, você pode passar órgão humano. Não há porquê, no território, você também não extorquir a população. Essa ideia moralista, Robin Hood, de crime, entendeu? É um dispositivo de legitimação para dentro. Como estamos vendo, tanto o terceiro comando puro quanto o comando vermelho, dependendo da gestão local da governança, vai extorquir a população ou vai impedir, né, determinadas práticas, né, como as práticas religiosas, expressando intolerância, racismo religioso e como tal. Então, a ideia de o Estado é central, né, na gestão do território, na manutenção do território. Tá? No Rio de Janeiro, a partir de 95, começa a se banalizar as operações, como a reestruturação do BOP. Você pega um cirurgião como o Ivo Pitangui, né, que tem mão precisa, e começa a colocar na esquina para trocar band-aid em PS, em pronto-socorro. Esse sujeito perde a precisão na mão, a capacidade cirúrgica de intervir em cenários adversos. Tá certo? Então, você multiplica, né? A CORE foi criada antes do BOP, isso muito tempo atrás, e você começa a banalizar. Por quê? Porque é a única dimensão tangível que nós enxergamos no trabalho policial e que pode fabricar saldos operacionais e, portanto, produzir estatísticas para governante. Veja que o que está em jogo não é garantir a segurança das pessoas, seja nos espaços populares, seja no asfalto. O que está em jogo é produzir a insegurança, porque insegurança, o medo é péssimo conselheiro, e isso lhe dá vantagens eleitorais. Tá? O medo é péssimo conselheiro. A gente abre mão de tudo que a gente conquistou em favor do primeiro maluco, fortão, que nos prometa proteção. E, portanto, covalida os mecanismos, a economia política criminosa da proteção no Rio de Janeiro, que já vem de muito tempo. Tá? E que vem se profissionalizando. Veja que todos os governos, todos, sem exceção, escolheram o CV para bater. Né? Porque seria, idealmente, né, o domínio armado mais forte. O que aconteceu ao longo desse tempo todo? O CV briga com a polícia, confronta a polícia do bem, confronta a polícia dos bens, a banda podre, confronta as milícias, outras eles são sócios, porque é assim, não tem essa. Confronta o TCP, antes o TC, né, o terceiro comando puro, agora está certo? Ou seja, é o único que briga com todo mundo. E que, curiosamente, sai fortalecido. Ninguém se pergunta sobre isso. Não se pergunta que nos anos 2000 o Comando Vermelho se nacionalizou, o tiro, porrada e bomba, a política do confronto, nacionalizou o Comando Vermelho, que naquela época era parceiro, né, logístico e operacional do PCC. E assim eles se expandiram, Sudeste afora, Nordeste afora, até disputar a Amazônia e como é que fala? O garimpo. Mas eram sócios, parceiros de atividades. Tá? Até porque as facções pequenas, regionais, precisam, né, da competência, da expertise, da logística, né, desses domínios armados e eles próprios para sobreviverem. Então, hoje, o Comando Vermelho importa e exporta mão de obra, tem acúmulo de capital, fluxo de caixa, consegue honrar seus fornecedores e sua folha de pagamento, consegue brincar em Mossoró, adiar a prisão daqueles caras, né, dar apoio. Eles fugiram porque fugiram, dali para frente, né, tinha Comando Vermelho em tudo quanto é canto para apoiar os caras, porque aquilo estava dando visibility, aquilo estava mostrando o quanto eles são fortes, que eles estão disputando o território. Né? Isso tudo é muito provisório. Amanhã o CV que está no alto fica embaixo, sobe o PCC, entendeu? Por quê? Porque o tempo todo eles têm que negociar esse alvará, eles não são proprietários, eles não têm o lastro do cartório ou da justiça ou do Estado para garantir os seus monopólios. Então, a disputa é armada. Agora, por que não interessa para eles uma guerra? Tá certo? Não é porque eles são da paz, é porque é mais barato corromper. Como é que você pode manter uma drogaria ilegal, a sua boca de fumo, né, que você vende ali no varejo, né, aquele varejão, se toda hora ela fecha, como é que você vai vender o seu pão ilegal, né, os seus psicotrópicos, então vai ser sua droga ilegal? Se o dia inteiro ela é fechada, dia sim, dia não, ela está fechada. Você gasta um dinheirão com munição com um povo que atira muito e atira mal. Porque aqui todo mundo atira muito e atira mal. Tá? É a síndrome do cabrito da polícia, sobe, desce e morre, e o crime e ostentação. Quer dizer, polícia de espetáculo de um lado e crime e ostentação. Essas duas coisas são parceiras. Não a polícia concreta, o policial ali da esquina. Porque favorece a manter a economia política criminosa. Né?
cuja a decisão não está em favela, está dentro dos palácios do Rio de Janeiro, como estamos cansados de saber, tá certo? Né? Então, como é que você mantém? Você realmente interessa? Tem como você dominar uma área com 145 mil habitantes, que se chama Maré, 90 mil habitantes, um alemão, 300 mil habitantes, que seja o Rio das Pedras, que era o lugar da origem, né, das antigas milícias, né? Correto? Então, tem uma coisa de janela de oportunidade. Olha bem, as milícias andaram, foi o grupo que mais cresceu, com o apoio do Estado, o apoio de dentro, porque vem de dentro. Milícia tem caneta, tinta na caneta, matrícula e arma. Tá? E uma vantagem diferencial. Como ela é? Tem o carimbo do Estado, ela tem passabilidade e tiro certo, o que leva uma vantagem nos controles locais. Por que a milícia não entrou no tráfico? Não é porque ele é antitráfico, porque o tráfico é feio, as drogas fazem mal à saúde da sociedade. Não é nada disso. Porque você não tem como, nem eu, nem você, nem o miliciano, acordar hoje com vontade de traficar e ter uma carteira de clientes, de fornecedores internacionais. Não se entra no ônibus sentando na janela, tu paga com a vida. Então, eles não têm carteira de fornecedor. Entendeu? Porque o mesmo fornecedor do PCC pode ser do CV, tá? Essas pessoas operam, né, com seus, né, digamos assim, com seus comerciantes, né, empreendedores criminosos ali do varejão, tá? No atacado e no varejão. Tá? Então, não tem nenhum grupo armado aqui capaz de sustentar enfrentamento. Não tem. O máximo que vai acontecer é aquela troca de tiros, vai durar 1 hora, 2 horas, tiro para o alto, não sabe nem onde está tirando à noite, aí dá uma expulsada, volta, alguém corre, mas serve como advertência. Entendeu? Nós vamos, né? E dispersa os recursos de polícia. Né? Então, essa organização tem capital? Tem. Está fechando um ponto meu aqui, ela continua dominando os principais pontos logísticos do Rio de Janeiro, com acesso ao mar, né? Com fluxo em rodovias, não é? Então, é isso que a gente tem que pensar. Por outro lado, quem mais cresceu foi a milícia com o apoio do Estado. Por quê? Porque era interessante romper ou impedir o monopólio do CV, né, que também estava disputando com o ADA, terceiro comando. Né, dali saídos. O ADA também saiu uma mistura de pré-milícia, uma espécie assim, de jardim de infância de milícia, porque ele vem com traficantes e policiais, por isso amigo dos amigos. Tá? Então, aqui, o Estado organiza o crime, o Estado funciona como essa imobiliária. E, como eu falei, as operações, que têm um papel fundamental no trabalho de polícia, fundamental, as operações em tudo quanto é lugar do mundo sério, democrático, nos países que têm SWAT, que têm operações, são em torno de 51%, era pelo menos, né? Visava o seguinte, é uma expertise, é um cirurgião. Quando tudo está dando ruim, quando a causa está perdida, quando a chapa esquentou, quando tudo parece não ter mais jeito, é que você chama um especialista para fazer baixa zero, para fazer o relógio andar para trás, usar de repressão qualificada, precisão tática, que é uma precisão cirúrgica, e reverter o cenário. Foi para isso. Tá? Porque os generalistas não são capazes de dar conta da mesma maneira, que entra um sujeito estrupiado no pronto-socorro, ele vai precisar de um cirurgião em algum momento, se a coisa complicou, tá? Para poder produzir o mesmo resultado. Baixa zero para todo mundo. Quando começa a matar muito, como é que você vai matar a galinha dos ovos de ouro da sua investigação, da sua inteligência? Você está prestando um serviço ao crime. A matança no Rio de Janeiro tem rentabilidade eleitoral. Pensa bem, o sujeito é preso. Ele vai ter que ir para a cadeia. Na cadeia, quem banca ele é quem? A facção ou domínio armado da vez. Você tem que bancar o sujeito dentro da cadeia e bancar a família do sujeito na rua. Custa caro manter preso. É menos um para falar. Além do mais, o sujeito tem que... Aqui no Rio não tem rendição. Não sei se você percebeu que você fala polícia, polícia. Não tem negócio de entregar arma, fazer assim. Tá? O bandidinho ali, que é uma mão de obra precariada, é um precarizado da vez, que ganha R$ 1.500, no máximo R$ 2.000 para segurar aquela arma que ele atira mal. Tá certo? Então, a folha de pagamento é vergonhosa do tráfico, gente. É uma precarização para pôr a vida em risco com 20 anos de idade, que realmente chega a ser vergonhoso como eles pagam mal. Né? Tem uma lógica uberizante, assim, digamos, né? Pior ainda. Esse sujeito, não vale, a vida dele não vale nada, tal como a vida do policial que saiu do mesmo lugar. Então, ele tem que ir para cima da polícia, porque se ele correr para trás, né, ele tem que liberar a fuga dos seus superiores. Né? Então, o pouco que ele sabe também não vale nada. O que tem matar? Tá certo? A matança de curto prazo gera uma redefinição logística dos grupos criminais. As operações fazem limpeza pontual. Sai um traficante, entra o seu de estimação. Sai o traficante de estimação, entra o miliciano de estimação. O policial mesmo,
O sério não está sabendo disso, que ele é o trouxa da vez, que ele é o zumbi de patrulhamento, um morto-vivo. Ele está sendo usado como mercadoria política. Por isso que as mortes de policiais geram campanha, palanque, são verdadeiros palanques eleitorais. Né? E o governante, como precisa de saldo operacional, apreender a mesma arma 20 vezes, trocar, apreender a mesma droga 30 vezes, que se chama kit sucesso no Rio de Janeiro, tem que fechar os olhos para isso. Até porque é desse esquema, se chama esquema, que vem dinheiro de caçador de campanha. Tá? Então, por que teve uma inflação da milícia na Zona Oeste, que gerou matéria na TV Globo, eu até falei, porque em ano de campanha eleitoral para a prefeitura, tem que subir o preço da extorsão para garantir fluxo de caixa, pagar o político, porque a milícia não funciona sem lastro político, sem as informações privilegiadas da máquina do Estado, do funcionamento do Estado, sobretudo da prefeitura, correto? Né? Do poder local. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Você vê que não é trouxa nem nada. Né? Evidentemente, ele sabe que, no caso da segurança, muitas das vezes o ataque é superior à defesa, em determinados aspectos. Foi o que eles fizeram. Mandaram recado, estou aproveitando a fragilidade da milícia, das milícias. Tem que lembrar que algumas lideranças foram mortas, outras presas, rupturas de alianças ou acordos com setores do Estado. Porque aqui no Rio, eu até escrevi um texto, não sei se foi você também que publicou, eu disse que no Rio de Janeiro, quando teve aquela confusão na Zona Oeste, fica nítido, e também com o caso Marielle, que eu cansei de dizer, que o Estado briga com ele mesmo. De um lado, milícia, banda podre, do lado, polícia do bem, e o tráfico fica escolhendo quem vai ser o parceiro e sócio da vez, que vai dar um pouco mais de estabilidade aos alvarás. Porque o tiro, porrada e bomba é uma espécie de renovação do contrato. Ó, estou querendo mais. Tá? Em vez de 300 mil por semana, 400. Tá? E é isso que o Comando Vermelho não gosta muito. Fechou em 200 a 200. Não vem com essa, entendeu? Que eu já paguei. Não vou pagar de novo. Tá? Então, nós estamos falando, quando começa a ter muito tiroteio para lá e para cá, quebras de acordo, recados, né? Ocupações de advertência. Né? Então, nós estamos se aproveitando um momento, né, de vazio das lideranças, novas lideranças milicianas, ainda que a gente não sabe para que veio, qual é o proceder delas, né? O fiel da balança delas, tá certo? Por outro lado, no momento também de apresentação de dados, né, de investigação, avanço da investigação do caso Marielle Anderson, que também colocou um telhado de vidro nas milícias, para que tanta visibilidade? Né? Então, o cenário atual favoreceu a este ataque. Tá? Também durante a Covid, quem saiu mais fortalecido foi o CV, porque ele é translocal. E porque no Rio de Janeiro não teve, entendeu? Lockdown nenhum, a não ser que você sente com Rabicó, com Peixão, com os donos, né, com os governantes locais, para fechar. Então, né, enquanto a milícia queria abrir comércio, o tráfico queria fechar, para não ter baile funk nem nada. Por quê? Eles também pegam vírus, né, tem que roubar uma vacina e levar lá dentro. Tá certo? Tem que aproveitar, né, que eles têm a vantagem de conhecimento do território para encarar a polícia. O mais interessante é que as polícias não pararam de fazer operação de matança durante a Covid. A DPF não atrapalhou em nada, porque em quase 30 anos o CV só se fortaleceu. E foi o mais atacado por todo mundo. Aliás, hoje a gente só não tem uma unificação do crime no Rio de Janeiro em parceria com o Estado gestor integral do crime, via as milícias, né? Porque o CV vai para o tiro, porrada e bomba e vai para o pau. Chegamos a esse paroxismo, né, de não ter um novo tratado de Tordesilhas aqui, como é o PCC em São Paulo, que começou a brigar entre si, e aí deu ruim, né? Na Baixada Santista começou a dar ruim, né? Como eu cansei de dizer que também lá ia acontecer, tem nada de negócio de falta de arma. Uma coisa é a arma estar guardada, a outra é você precisar exibir. No Rio tem que exibir, é parte do processo político das clientelas no Rio, da territorialização do bicho, da territorialização clientelista dos votos. A gente não parou para pensar na quantidade de grupos políticos que o Rio tem, rivais, desde amaralismo, né, desde a territorialidade do bicho e a territorialidade das facções ou domínios armados e milícias. Né? Então, nós estamos falando de rearranjos, né, que são cíclicos. Tá? Ciclo. Agora, a janela de oportunidade foi favorável ao Comando Vermelho. O que é vergonhoso é como você bate 30 anos numa facção e ela só fortalece, cresce, enraiza
expande o país afora, agrega e anexa outras facções, toma conta de presídios na Amazônia, manda dinheiro para cá do Pará, da Amazônia, entendeu? Né? Manda, sabe? Né? Tem algo